Josué 1h09, o segredo da coragem inabalável. Josué capítulo 1, versículo 9. Diante de nós, abre-se não apenas um texto sagrado, mas um convite solene à coragem e uma promessa inquebrável de força divina. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pare por um instante e deixe que essas palavras ecoem no silêncio da sua alma. Que palavras poderosas para meditar hoje! Elas não são meros conselhos distantes, mas decretos espirituais que nos chegam em um momento crucial, exatamente quando a responsabilidade que carregamos parece imensa e o desafio que se apresenta diante de nós soa assustador, quase intransponível. Para compreendermos a profundidade desse comando, precisamos mergulhar no contexto histórico e emocional daquele momento. Pense em Josué. Tente visualizar o peso do cenário que o envolvia. Ele acabará de receber a notícia da morte de seu mentor, Moisés. Tente imaginar o vazio deixado por essa perda. Moisés não era apenas um líder, ele era a figura central de uma geração, o libertador, o legislador, o homem que guiou o povo de Israel por 40 anos através das areias escaldantes do deserto. Moisés era o homem que subiu ao monte e falou com Deus face a face, enquanto o povo tremia lá embaixo. Ele era a referência de autoridade, sabedoria e conexão com o divino. E agora, abruptamente, o cajado está nas mãos de Josué. Ele, o sucessor, deveria conduzir essa mesma nação, um povo muitas vezes rebelde, cansado e ansioso para a terra prometida. E que terra era essa? Não era um campo vazio esperando para ser ocupado pacificamente. Era uma terra envolta em mistério, habitada por povos fortes, gigantes e cidades fortificadas com muralhas que pareciam tocar o céu. A magnitude da tarefa pesava sobre seus ombros como uma montanha de chumbo. A incerteza sobre o futuro, o medo natural do desconhecido, a pressão esmagadora de liderar milhões de pessoas e a responsabilidade quase insuportável de honrar o legado colossal de Moisés criavam um turbilhão em seu peito. Quem não se sentiria assim diante de um chamado tão grandioso e ao mesmo tempo tão perigoso? É fácil nos identificarmos com Josué hoje. Embora não estejamos atravessando o Rio Jordão para conquistar Canaã, todos nós enfrentamos momentos em nossas vidas que nos parecem maiores do que nós mesmos, situações que drenam nossa energia e testam nossos limites. São desafios no trabalho, onde novas funções exigem competências que ainda não temos certeza de possuir. São crises na família que ameaçam a estrutura do lar. São dilemas em nossos relacionamentos que nos deixam sem chão, ou até mesmo aquelas batalhas internas, as guerras invisíveis contra a ansiedade, a depressão ou a insegurança, que parecem absolutamente intransponíveis. A vida, em sua sabedoria e por vezes crueldade, nos apresenta encruzilhadas que testam nossa fé e nossa coragem até o ponto de ruptura. E é exatamente nesses momentos de fragilidade humana, quando o fôlego parece faltar, que a voz de Deus, através de sua palavra, ressoa com clareza e poder inabaláveis. Não te mandei eu? Sinta a autoridade dessa interrogação. Essa é a pergunta que o Senhor faz a Josué, e é a mesma pergunta que ele faz a você hoje. Ela não é uma repreensão por sua fraqueza, mas um lembrete majestoso de soberania. É um lembrete de que ele está no controle absoluto de todas as variáveis. Ele é o autor do nosso chamado, o planejador meticuloso de nossos dias, o Deus que nos conhece mais intimamente do que nós mesmos conhecemos nossos próprios reflexos. Se ele te colocou em determinada situação, se ele permitiu que você chegasse a esse estágio da jornada, se ele nos confiou uma tarefa específica, uma responsabilidade pesada ou um sonho que parece grande demais para as nossas mãos, saiba de uma coisa: não foi por acaso, não foi um erro do destino ou uma coincidência infeliz. Foi por propósito. Aquele que te chamou conhece a sua estrutura e sabe exatamente o que você pode suportar com a ajuda dele. E então, após estabelecer sua autoridade, vêm as ordens diretas: esforça-te e tem bom ânimo. Perceba que isso não é uma sugestão de um amigo, é um comando de um rei. Esforçar-se não significa agir meramente com força bruta ou depender apenas dos próprios músculos e inteligência.
Significa agir com determinação santa, com empenho deliberado, investindo toda a energia que temos no cumprimento da vontade divina. Significa dar o próximo passo mesmo quando as pernas tremem. Significa ir além do que achamos que somos capazes, rompendo as barreiras da nossa zona de conforto. Significa não se render à preguiça, à procrastinação ou ao desânimo que tenta nos convencer a desistir na metade do caminho. E o que dizer de ter bom ânimo? O que é de fato ter bom ânimo nos dias de hoje? Não é um otimismo vazio ou uma felicidade superficial. É cultivar uma atitude positiva que nasce da confiança, uma esperança inabalável que não depende das notícias do jornal, mas da promessa de Deus. É uma convicção profunda de que, apesar das circunstâncias caóticas ao redor, o resultado final será para o nosso bem e para a glória de Deus. É escolher ver o copo meio cheio, mesmo quando as gotas parecem escassas e o deserto ao redor é vasto. É acreditar piamente que o amanhã pode ser melhor que o ontem, mesmo que o hoje pareça sombrio e sem saída. A seguir, o Senhor nos dá a advertência necessária: não te atemorizes nem te espantes. Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe que o medo é um inimigo sutil e cruel, um invasor que se infiltra em nossos pensamentos mais profundos, nos paralisa, embaça nossa visão e nos impede de avançar. O medo é um ladrão de destinos. Ele sussurra mentiras venenosas em nossos ouvidos, amplifica nossos receios reais, cria fantasmas onde não existem perigos e nos faz duvidar de nossas próprias capacidades e do amor de Deus. O temor nos diz que não somos bons o suficiente, que falharemos vergonhosamente, que o inimigo é muito forte para nós e que a montanha à nossa frente é alta demais para ser escalada. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não nos deixa desamparados diante do medo. Ele nos dá a antítese perfeita do temor, a fé. E a base dessa fé, o alicerce inabalável sobre o qual ela se constrói, não é o nosso sentimento, mas a sua promessa poderosa. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pare e absorva essa frase. Essa é a garantia suprema do universo. Essa é a verdade eterna que deve inundar nosso coração, transbordar em nossa mente e dissipar qualquer sombra de dúvida, pavor ou receio. O Senhor não está limitado pela geografia ou pelo tempo. Ele não está apenas em um lugar sagrado, em um templo ou em um tempo específico do passado. Ele está conosco por onde quer que andares. Isso significa que Ele está presente em casa, quando as luzes se apagam e as preocupações familiares surgem. Ele está no trabalho, em meio às pressões e prazos. Ele está na rua, nos perigos invisíveis. Ele está presente nos momentos de alegria transbordante e com a mesma intensidade, nos momentos de dor profunda e luto. Ele está conosco em caminhos conhecidos e seguros, mas também em trilhas desconhecidas e perigosas. Ele não nos abandona à própria sorte. Ele caminha ao nosso lado, sentindo cada passo nosso, ouvindo cada respiração ofegante, sustentando cada batida do nosso coração. Pense nisso com seriedade. Você não está sozinho em suas lutas. Você não é um órfão no universo tentando sobreviver por conta própria. Não está só em seus desafios, por mais solitário que o caminho pareça ser. A mesma força onipotente que sustentou Josué diante das muralhas de Jericó, que o capacitou a liderar um povo numeroso e a conquistar uma nação inteira, está plenamente disponível para você hoje. A mesma presença divina que o confortou no silêncio da tenda em meio à incerteza do deserto, está com você agora, neste exato momento. O Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável contra as tempestades. Ele é o nosso escudo que nos protege e a nossa espada que abre caminho através das dificuldades. Quando as barreiras surgirem e o cansaço bater a porta, lembre-se de Josué. Lembre-se de que ele não era um super-herói de ficção. Ele era um homem de carne e osso, que também sentiu o peso esmagador da responsabilidade. Ele também contemplou o horizonte desconhecido com o coração acelerado. Ele também sentiu o frio do medo percorrer sua espinha. Mas em vez de se entregar ao pavor, ele fez uma escolha consciente. Ele escolheu ouvir a voz de Deus acima das vozes do pessimismo. Ele escolheu crer na promessa divina mais do que em seus próprios olhos.
Ele se esforçou, teve bom ânimo, não se atemorizou, nem se espantou diante dos gigantes. E qual foi o resultado dessa obediência corajosa? Ele liderou o povo de Israel à terra prometida, viu muralhas caírem, venceu batalhas impossíveis e cumpriu integralmente o propósito de Deus para sua vida. E você? Qual é a sua terra prometida hoje? Qual é o objetivo que Deus colocou no seu coração? Qual é o desafio que, neste momento, parece assustador e faz você querer recuar? Qual é o medo específico que tenta paralisar seus pés e calar a sua voz? Neste instante, respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões como um presente da vida. Olhe para dentro de si e reconheça sua necessidade de Deus, mas mais importante do que isso, olhe para cima. Eleve seus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro. O Senhor te enviou. O Senhor te chamou. O Senhor te capacitou com dons e talentos únicos. Ele está contigo hoje, amanhã e até a consumação dos séculos. A força que você precisa para vencer essa batalha, a coragem que você busca para tomar essa decisão difícil, a esperança que te impulsiona a não desistir, tudo isso não vem de você, mas reside na presença constante e revigorante do Senhor. Em sua vida, não permita, de maneira nenhuma, que o medo dite o ritmo dos seus passos. Não deixe que a dúvida persistente apague a chama brilhante do seu potencial e dos sonhos que Deus sonhou para você. Abrace o chamado de Deus com uma determinação renovada. Cultive propositalmente um espírito de coragem, de ousadia e de esperança. Confie com todo o seu entendimento que, por mais desafiador, íngreme ou escuro que seja o caminho, você não está sozinho na estrada. O Senhor é o seu guia infalível, o seu protetor constante, o seu companheiro mais fiel. Que essa verdade bíblica e eterna se torne o seu escudo impenetrável contra os dardos do desânimo e a sua espada afiada contra as mentiras do medo. Que você possa andar com a cabeça erguida, o coração transbordando confiança e os passos firmes sobre a rocha, sabendo com absoluta certeza que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele te ama com amor eterno, ele te fortalece com sua destra fiel, ele te capacita para o impossível. Não recue. Não desista. Vai e seja forte. Vai e tenha bom ânimo. Vai e conquiste aquilo que ele, em sua soberana graça, preparou para você antes mesmo da fundação do mundo. A vitória não depende da sua força, mas da fidelidade daquele que te prometeu estar ao seu lado. Caminhe hoje com essa certeza e veja os gigantes caírem diante da presença do Deus que habita em você. Inscreva-se no canal e ative o sininho.